Muito bem, aula 7, chegamos praticamente na nossa última aula prática. Nessa aula a gente vai configurar a nossa aplicação para consumir os dados da nossa API lá do Unsplash, utilizando o Recoil. E eu estou muito animado para utilizar aqui o Recoil, eu já utilizei ele algumas vezes em algumas aplicações de teste, mas para te contextualizar a respeito do que é o Recoil ele é uma biblioteca de gerenciamento de estados feitas para o React. Então, se antes a gente tinha aqui o Redux, que é feito para todos os frameworks praticamente, e tem bibliotecas extras que te ajudam a configurar isso no React, no Recoil a gente tem ele já sendo feito, né, especialmente para o React em si. Tá? Se você vir aqui na aba blog, você vai ver que o Recoil ainda está na sua versão beta, então não temos uma versão 1 lançada. E eu não recomendo que você utilize essa biblioteca ainda nas suas aplicações de produção. Tá? Se você estiver fazendo coisas pessoais, se você estiver fazendo alguns projetos menores, você pode utilizar de uma maneira tranquila. Tá? Mas projetos em produção eu ainda não recomendo, porque o Recoil ele está sendo constantemente alterado. Então, hooks estão sendo criados, coisas novas estão chegando, coisas antigas estão sendo refatoradas, e por estar em beta, esses testes acabam acarretando aí em grandes alterações na API do Recoil, e algumas coisas elas realmente não estão tendo suporte quando elas mudam. Tá? Então, de repente, algo que você fez da maneira como nós vamos fazer hoje aqui, pode ser que em algum momento isso pare de funcionar. Então, para que você não tenha esse problema numa aplicação em produção, tá? Vá testando o Recoil, vá acompanhando aí a produção da equipe do Facebook. O Recoil ele é uma biblioteca que está sendo feita pelo próprio Facebook. Então, o Facebook criou o React, o Facebook criou o Recoil. Então, ele é a união dos dois mundos aí para você gerenciar os seus estados da melhor maneira possível no futuro. Tá bom? Por enquanto ele está aqui apenas em teste, então vá testando. Aproveite para contribuir com a equipe do Recoil se você quiser. Tá? E ele funciona um pouco diferente. Na verdade, ele é bem diferente de Context API e diferente de Redux. Né? Tanto o Redux como a Context API, eles têm um local onde você consulta essas informações, né, ali na Context ou ali na Store, no caso do Redux. E o Recoil ele tem um carinha chamado Atomo, que é onde você vai armazenar os seus estados. Tá? E aí, como isso funciona, você vai ver aqui na prática. Tá? Mas basicamente ele não tem uma única fonte da verdade. Ele não tem um local onde você pode consultar todos os seus dados de uma maneira mais direta, digamos assim. Você tem aquele local onde os seus átomos vão estar lá, mas você pode alterar esses estados, esses átomos, em qualquer local da tua aplicação. Então ele trabalha mais com o compartilhamento de estados do que a manipulação de um estado global em si. Tá? Então, como isso funciona, a gente vai ver aqui na prática, beleza? Então, a primeira coisa que eu faço é dar um yarn add recoil. Já criei aqui a nossa branch chamada recoil para poder fazer a nossa aplicação rodar através do recoil. Vou fechar aqui as nossas pastas, e aqui como eu criei como é que fala? Essa branch através da branch da nossa branch main, né? As coisas que eu tinha feito com o Redux ainda estão por aqui. Eu me lembro de ter comitado elas. Realmente estavam todas comitadas, então não tem problema nenhum a gente desfazer o que está sendo feito aqui. Na verdade, era só um cache. Tava achando que tinha coisas alteradas aqui, mas era só um cache. Então beleza, aqui a gente deve ter só alteração do nosso Recoil sendo instalado, e aqui uma atualização até do React DOM. Na verdade nem teve atualização, é só mais um falso positivo ali. Então beleza, instalamos o Recoil. Deixa eu fechar aqui as nossas pastas. Então, para a gente configurar a nossa aplicação para utilizar o Recoil, eu vou criar uma pasta chamada Atomos. Nessa pasta, como a gente vai ter só um átomo, né, que é a nossa lista de fotos, eu vou criar um arquivo index.js. Aqui dentro eu vou importar o átomo,
né, que é um atom de dentro do recoil, tá? Então, importei esse átomo, ele é a única coisa que eu preciso aqui dentro para importar, e aí o que eu crio aqui embaixo é a criação realmente do nosso átomo, que vai ser os dados que a gente vai precisar utilizar. Então aqui é um export const. E aqui, vou colocar photos list, para a gente mudar o nome, né, do que está lá atualmente. Então aqui, essa photos vai ser um átomo, e esse átomo ele recebe um objeto. Esse objeto ele tem uma key, que é um nome que, embora seja uma string, ele precisa ser uma string única. Então, por enquanto, a convenção é que a gente utiliza o mesmo nome que tiver aqui em cima, tá? E aqui embaixo a gente recebe um default, que é o como esse photolist vai começar, tá? Então aqui a gente tem um default e tem o photolist, photos list, beleza? Feito isso, o que a gente precisa fazer agora é ir na nossa aplicação app e colocar aqui o nosso provider do recoil. Mas esse provider ele tem um nome bem diferente. Então aqui ele vem de recoil. E esse provider, na verdade, ele se chama recoil root. Então você pega esse recoil root, coloca ele aqui na aplicação e a partir desse momento você já consegue utilizar o seu átomo sem precisar fazer mais absolutamente nada, tá? É só realmente utilizar lá na nossa pasta pages, que no caso vai ser aqui, exatamente, vai ser na nossa pasta index dentro da pasta pages. Bom, aqui eu não preciso fazer mais nada, posso fechar isso daqui, aqui é o contexto, então eu posso fechar isso aqui também. Então agora a gente vai iniciar, de fato, aqui o consumo dos nossos dados através do recoil, tá? Então, possivelmente a nossa aplicação ainda está funcionando, porque eu não apaguei ali a parte de context. Na verdade, como eu tirei o provider, né, ela vai estar quebrando sim. Então, deixa ela quebrando por enquanto, tá? O que a gente vai fazer agora é pegar um carinha chamado useRecoilState, tá? Então, deixa eu importar esse carinha. Vamos ver se meu autocomplete me ajuda. useRecoilState. Meu autoimport ele não ajudou. Então vamos trazer esse carinha daqui de dentro. Então import useRecoilState. Vamos já substituir aqui, né? E trazer esse carinha do recoil. Beleza? Esse useRecoilState é o carinha que a gente vai utilizar para poder para poder consumir e alterar, né, o nosso estado global aqui utilizando o recoil. Então aí aqui eu preciso importar o nosso átomo, que é o photolist. E aí aqui o meu autoimport deve me ajudar. E aqui dentro você pode pensar como se você estivesse utilizando um useState, tá? Então você tem uma array desestruturando e aqui você pode basicamente utilizar o nome que você quiser. Então eu vou colocar aqui o photolist, mas eu vou precisar dar um outro nome para ele para não ter problema. Então vou colocar um photolist render. E aqui um set. Vamos copiar aqui para não ficar escrevendo tudo. Um set photolist render. A partir deste momento, a gente possivelmente já consegue fazer com que a nossa aplicação ela pare de dar erros, porque o nosso photolist render ele deve trazer para a gente um array vazio, tá? Então eu venho aqui, coloco o photolist render e ele vai fazer com que a nossa aplicação pare de dar erro. Então ele está passando já para a nossa aplicação, para o nosso componente, um array vazio, tá? Esse array não tem dado nenhum, mas aqui ele faz com que a gente pare de dar erro, porque a gente já está utilizando esse estado lá do recoil, tá? E aí se você quiser navegar melhor entre a documentação, você pode vir aqui em guide ou em API referência e configurar a sua aplicação conforme a documentação ela te explica. Tá? A documentação às vezes ela pode ser um pouco confusa porque, como eu disse, o recoil ele está em construção ainda, tá? Mas aqui no Get Started você consegue ter um overview mais certinho de como utilizar o recoil. Então aqui, ó, como a gente fez, a gente colocou o recoil root para poder
fazer com que a nossa aplicação leia todos os nossos átomos. E aqui a gente criou o nosso átomo exatamente como está aqui, tá bom? Então o que a gente fez? Ó? A gente fez um use recoil state, a gente pegou aqui o nosso state do recoil e colocou aqui dentro e passamos aqui os nossos 2 parâmetros, tá bom? E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, eu venho aqui e dou um use effect. E nesse use effect é aonde eu vou renderizar, na verdade eu vou trazer, né, os nossos dados chamando a nossa API, tá? Então, o nosso getPhotos, será que está em outro local? Ele está na index, ele está nessa index aqui, então ainda bem que eu não perdi ele, então eu vou pegar ele aqui, ó, getPhotos, porque a gente está chamando ele dentro do contexto, né? Então, vou pegar aqui o meu getPhotos, vou colocar ele aqui na tela. Ele vai dar um setPhotos list render. E aqui eu chamo o meu getPhotos só para ele executar essa função. Novamente aqui o React reclamando do array de dependências. Eu removo essa dependência desnecessária com esse comentário aqui de cima. Então, bom, dessa maneira, possivelmente os nossos dados já estão sendo renderizados em tela, utilizando o recoil. Aqui ele está dando um erro aqui no nosso getPhoto, porque eu não importei, obviamente, aqui o service. Tá? Então, deixa eu importar o service. E aqui, a essa altura do campeonato, a gente já consegue ver os nossos dados sendo renderizados em tela através aqui do recoil. Tá? Você pode ver que a construção com o recoil ela é feita exatamente igual ao use state, né? Exceto que ao invés de começar com alguma coisa vazia, você começa já puxando o seu átomo e usando o use recoil state em vez do use state. E usando, né, o use recoil state, o que você fizer depois você pode fazer exatamente igual você faria com o use state normal. Então, a partir do momento em que eu altero aqui nesse componente e passo aqui via propriedade, eu não necessariamente precisaria passar isso daqui via propriedade. Eu poderia apagar isso daqui, e aí a nossa aplicação ela vai dar um erro. Eu vou lá no nosso grid image, deixa eu remover isso daqui, não deixa isso aqui só por padrão, né? Eu venho aqui e pego o nosso use recoil state. Aqui eu não vou precisar de um set, vou precisar só do photos list render. Coloco ele aqui. E aí aqui eu preciso importar os carinhas que eu tenho aqui para poder fazer com que tudo funcione. Então aqui é o use recoil state e os photos list sobre estado local certo, estado local certo. Então a gente não passou via propriedade. Vou até tirar isso daqui, só para você saber que a gente, embora tenha feito aqui exatamente da maneira que a gente faria utilizando o use state, ainda assim eu alterei esse estado aqui e ele já refletiu no meu recoil, no meu state do recoil, no meu átomo, e eu já consigo compartilhar isso com os outros estados sem precisar passar via propriedade. Então eu fiz questão de tirar essa propriedade só para você ver que ele está funcionando certinho. Aqui como a gente precisa pegar o segundo dado, esse primeiro aqui a gente pode deixar só um underline. E aí a nossa aplicação ela deve se manter funcionando da mesma maneira, beleza? É isso, só deixa eu resolver um probleminha que tem me incomodado aqui, que é o head do Next. Esse head ele é responsável por colocar o title pra gente lá em cima, então, e outras coisas, né, que podem ir dentro do head. Vou colocar esse carinha aqui, pode ser dentro do recoil root mesmo. Na verdade, o import é do lado de fora, né? E aí aqui dentro eu posso colocar o meu head. E aqui o meu head vai ser curso profissionalizando o estado, o gerenciamento de estados no React. E é isso. Já está aqui o nosso title. Nossa aplicação funcionando direito de novo. A gente pode também fazer igual a gente fez lá no Redux, né, e utilizar uma estratégia, e deve, na verdade, né, utilizar uma estratégia de loading para poder renderizar ou não os nossos componentes. Existem melhores maneiras
de você organizar os seus átomos aqui dentro da aplicação, tá? Existem maneiras de você utilizar o recoil sem fazer exatamente igual ao que você faria usando um use state, né? Fazendo isso daqui, colocando dentro de um use effect. Você pode colocar essas chamadas de API também dentro dos seus átomos, tá? E aí você consegue ver como que isso funciona através aqui da documentação. Tá joia? Eu não quis fazer dessa maneira porque eu quis te mostrar como o recoil é simples de ser utilizado. Então a gente tem ali, digamos que em grau de complexidade, o Redux um pouco mais complexo, a Context API um pouco menos complexa e o recoil ali praticamente sem nenhuma complexidade de uso. Tá? Então se você quiser deixar ele mais robusto e mais organizado, você consegue sim organizar melhor essas informações, mas o objetivo aqui foi realmente te mostrar como funciona, te mostrar como é fácil usar, te mostrar que se você quiser criar uma aplicação rápida, mas precisar de gerenciamento de estados globais, você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais simples e rápida, tá? E eu espero que você tenha gostado do curso. Deixa eu chegar aqui e praticar o que a gente fez. Então a gente explicou o que é recoil, a gente configurou o recoil, a gente estruturou o nosso átomo e a gente consumiu os dados da nossa API via recoil. É isso, gente. Na próxima aula eu vou mostrar novamente o meu rosto aqui para te contar algumas considerações a respeito dessas 3 bibliotecas, tanto o recoil, quanto o Redux, quanto o Context API. E por enquanto é só. Muito obrigado e até mais.